Glória a Deus, amém, amém. Podeis, não, só um minutinho, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e é o lugar que nós viemos te adorar, te glorificar, e queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento com a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, e que ela possa mudar os corações que necessitam dela nessa noite, assim como eu te peço que o Senhor esteja mudando o meu coração, Senhor, e que seja um momento de muita alegria para nós, é o que eu te peço, nos dê alegria com essa palavra, Senhor, é uma palavra dura, mas nós queremos te pedir alegria por ela, Pai, te peço em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Tem meu livrinho aqui, se eu der conta de falar metade desse livro, tá bom. Amém? Amém. Bom, eu estou muito feliz nessa noite, porque eu tenho uma convidada, né? Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Amém? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero que alguém, né, esteja recebendo essa irmã. E desse lado aqui nós temos alguém que nos visita pela primeira vez. Não vai levantar a mão? Amém. Nessa igreja é a primeira vez, tá? Nesse templo. É a minha mãe. Amém. Ela nunca tinha vindo aqui nesse templo, mas pode assentar. Mas por muitos anos, não sei quanto tempo, tenho certeza que é mais de 10 anos, ela e meu pai vinham de Estrela do Oeste, assim como o Serginho vinha lá de Jales, né, nos cultos em Votuporanga, eles vinham de Estrela do Oeste todos os domingos, né, porque eles eram dessa igreja, e depois com o tempo eles começaram a frequentar uma igreja, Assembleia de Deus, que ficava mais fácil para eles pela distância, mas eles pertencem a essa igreja também, em nome de Jesus. Amém? Quem esteve aqui no culto domingo? Opa, amém. Praticamente eu queria dar uma continuidade daquilo que foi falado aqui no domingo, né, pelo pastor Veronese. Foi um culto que realmente mexeu muito ao meu coração. Eu não sei se mexeu no seu, mas no meu tenho certeza que foi um ponto de mudança de caminhos na minha vida, né? Um ponto de mudança de caminho na minha vida. E quando se fala em evangelismo, parece que, assim como nós temos evangelistas aqui na igreja, parece que é uma coisa assim, difícil para nós, né? É difícil falar de Jesus para as pessoas. E eu realmente reconheço isso, né? Eu não sei no seu coração se você fala de Jesus de uma maneira espontânea para as pessoas, se você pensa, né, o que eu vou falar,
O que você se importa com as pessoas em falar de Jesus? Mas uma coisa que eu quero te dizer e quero que você coloque no teu coração, que eu tenho certeza que você já colocou isso através do culto de domingo, a coisa mais importante, é a função mais importante que cada um de nós temos dentro da igreja. Tá? É a função mais importante que nós temos. E é difícil, realmente é difícil de você falar de Jesus. Quando nós começamos a vir à igreja, foi no ano de 1996. Então, nesse ano, eu não me lembro qual mês que nós começamos a ir, mas esse ano fazem 30 anos, né? Algum mês desse ano vai fazer 30 anos que nós estamos nessa igreja. E quando nós começamos a vir para a igreja, quando Jesus mudou o nosso olhar, mudou a nossa vida, nós tínhamos uma espontaneidade de falar de Jesus para as pessoas muito diferente do que eu tenho hoje. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu me lembro quando vinha algum pregador de fora, principalmente, e hoje eu me lembrando de um pastor que veio lá da Vale da Bênção, né? Do Vale da Bênção. E eu tive coragem de convidar tantas pessoas para aquele culto, que até hoje eu não acredito que aquelas pessoas foram no culto. Mas eu tive coragem de convidar. Uma coragem que hoje, se for para vocês me falarem assim, ó, vai lá, convida eles outra vez, que o pastor Rogério vai vir aqui. Pode até ser que a partir de hoje, a partir do culto de domingo, eu tenha coragem, mas não é fácil. Então, esse é um assunto que mexe muito conosco, mexe muito com o nosso eu, porque ele enfrenta o homem. Você tem que enfrentar você, né, os teus medos, e aí, quando nós nos enfrentamos com os nossos medos de falar alguma coisa, parece que nós estamos assim falando para Deus, ó, eu não dou conta de falar de Jesus para essas pessoas. Pensa bem. Eu não dou conta, você está falando para Deus que, ó, eu faço tudo, eu quero ser bonzinho para eles, eu quero tratar eles bem, eu quero demonstrar que eu sou uma nova criatura depois que eu conheci ao Senhor, mas falar é difícil, Senhor. E aí você olha a pessoa, o que você pensa? Vixe, se eu falar com ele, talvez ele não vai ser meu amigo mais. Se eu falar com ele, nossa amizade, nossa situação, talvez não vai ser a mesma. Se eu falar com ele, eu vou estragar tudo. Tudo que eu construí até agora com essa pessoa, provavelmente não vai ser o mesmo se eu falar de Jesus para ele. E nós enfrentamos essas coisas, né? Nós realmente enfrentamos esse medo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, né? É sobre isso que eu quero falar essa noite. Por que esse culto de domingo abriu para mim uma coisa muito interessante que eu fiquei satisfeito, fiquei feliz? Que eu tinha esquecido
que não sou eu que vai convencer as pessoas. Nós temos dentro de nós, pelo menos eu tenho, que quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você tem que falar de Jesus para ela e você tem que convencer ela que aquilo que você está falando é verdade e que ela tem que aceitar Jesus. Ou você fala de Jesus para uma pessoa simplesmente que você vai falar aquilo que você sente, daquilo que ele transformou a sua vida, daquilo que ele representa para você, ou você quer falar isso e aí você quer convencer as pessoas de que isso é verdade e que elas têm que acreditar. Pensa bem, quero que vocês pensem, né? Porque eu tenho um exemplo dentro da nossa casa, a Maria, né? A Maria, ela trabalha conosco, acho que na família, mais de 25 anos. Ela trabalhou para minha tia, para o meu avô, para o meu pai, né? Para minha mãe. Depois ela veio trabalhar conosco. Eu acho que conosco já deve ter beirando aí no mínimo uns 12 anos. 15 anos. E a penúltima vez que o pastor Rogério veio aqui, nós conseguimos que ela viesse, né? E por Jesuscidência, o pastor Rogério chamou aquela moça lá e falou algo para ela. E aquilo lá encheu o nosso coração, né? Agora a Maria vai. Nunca ela voltou. E tem vezes que a gente dá cada uma nela lá, né? E a Maria não voltou. Mas a gente parece que fica insistindo. Maria, você não escutou o que o pastor falou com você, Maria? Você tem que ir para a igreja, Maria. Desse jeito a gente não convence. Gostaria que você, o Bruno, por favor, abre a palavra do Senhor lá em João 16, de 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim: antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem que convence o mundo é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Não somos nós que vamos convencer. A nossa missão, a nossa obrigação como igreja é falar do amor de Jesus. Simplesmente isso, né? As coisas que vão acontecer daí para frente, depois que você falou, é o Espírito Santo que vai conduzir. Não somos nós. Nós não temos essa capacidade, né? Quando nós fomos chamados para vir à igreja, eu já contei isso várias vezes, né? Mas nós fizemos uma viagem, e minha cunhada tinha se convertido já há algum tempo, e ela, nessa viagem, né, umas 7 horas daqui, para ir ela foi com a gente, para voltar ela foi com a gente, falando de Jesus. E depois de 17 anos afastada de igreja, né, a gente não queria saber nada de Deus,
nada. Ouvimos ela falar de Jesus, e aquilo lá tocou no nosso coração, mas ela não falou nada de ir para a igreja, não falou nada. Só falava das maravilhas que Jesus tinha feito na vida dela e as maravilhas de que Jesus é. E aquilo encheu o nosso coração. Isso, nós chegamos num domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, o Toninho, da imobiliária, né? Não sei quem conhece aqui, mas o Toninho da imobiliária, chegou na minha casa, eram umas 9 horas da manhã, lembro certinho, parou a moto dele lá, meu escritório era na minha casa, e ele começou a conversar com a gente, falou, vocês já passaram da hora de ir para a igreja, posso trazer meu pastor aqui na tua casa para vocês conversar com ele? Né? Então aquilo lá não precisava de mais nada. Né? A minha cunhada não falou nada de igreja, de jeito nenhum, mas ela falou de Jesus. E aquilo lá encheu o nosso coração. E no dia seguinte, o Espírito Santo começou a fazer a obra na nossa família. Né? Bom, aí, João 6,37. A 40. Esse texto, o pastor Veronese falou sobre ele, né, no domingo. A palavra diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quem que deu essa alma para Jesus? Foi o Pai. Né? É a vontade do Pai que é feita através de nós. Né? Através de nós. Nós temos uma corresponsabilidade nisso daqui. Tá? É o Pai quem dá, mas nós somos os instrumentos de Deus, né, para falar desse amor de Jesus. Por isso que Jesus fala lá no Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele podia escrever esse evangelho até nas nuvens, se ele quisesse. Não é? Ele podia usar, ele é todo poderoso. Mas lá em Marcos, lá em Mateus, né? Mateus fala, acho que aí me dado toda a autoridade, né? E vão e façam discípulos em todas as ações, mais ou menos assim. Então, isso daí é aquilo que nós temos que fazer. Nós que somos os enviados de Deus para fazermos de Jesus, para fazermos discípulos. Através do quê? Da nossa, né, da nossa fala com as pessoas, né, daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. É simples. O pastor Veronese falou no início do culto. É uma palavra muito simples. E essa é uma palavra muito simples. Mas é nossa obrigação. Amém? E eu escrevi, eu até procurei na internet, né? Por que devemos evangelizar? Nossa, se eu fosse escrever tudo que vem, a gente ia ficar aqui uns 2, 3 dias falando. Porque tem muita coisa porque nós devemos evangelizar. Né?
Mas eu separei 5 coisas que veio no meu coração. E a mais importante delas, né, não estava escrito em lugar nenhum, tenho certeza. Pelo menos eu não vi. A primeira coisa é porque nós temos uma mensagem incrível para compartilhar com as pessoas. Você já pensou nisso? Né? Qual é a notícia que você tem para dar para uma pessoa quando você fala de Jesus? Não é uma mensagem incrível, maravilhosa? Isso aí não aconteceu na sua vida, uma coisa maravilhosa? De você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque você ama Ele, porque você teve uma vida totalmente transformada, você nasceu de novo, hoje você é uma nova criatura. Né? Mesmo diante de tribulações, você é uma pessoa que, pelo menos a palavra diz que você tem que ser feliz, que você é uma pessoa que é totalmente contrária ao pensamento, aos caminhos do mundo, que o mundo toma, você é totalmente na contramão disso tudo. E você é feliz por isso, porque você tem uma nova vida depois que você encontrou Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Hã? E a gente pensa que isso é maravilhoso? Muitas vezes não, né? Mas é maravilhoso. Amém? Então, nós temos isso para contar. E eu separei um texto aqui que é maravilhoso. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantas pessoas você já ouviu falar que todos são filhos de Deus? Né? Pessoas que não têm um pingo de intimidade com Deus, mas se autodeclaram que são filhos de Deus. E a palavra do Senhor não diz isso, né? A palavra do Senhor diz que aqueles que creram no nome de Jesus, Ele deu, né, deu-lhes esse poder, né? A palavra certa é Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso que nós fazemos, né, quando nós anunciamos Jesus, é uma coisa maravilhosa. É que essas coisas de Deus a gente não consegue medir, né? Mas se a gente conseguisse medir o tanto que é maravilhoso você poder falar que eu sou filho de Deus. Amém? Bom, o outro motivo, né, que eu escrevi aqui é porque Jesus ordenou a fazê-lo. Então, quando Jesus fala aqui, ó, ide por todo mundo, como nós já dissemos, é porque é uma ordenança. Tá? Então, se o nosso Jesus, se o nosso que está falando a palavra do Pai, está falando para nós irmos, é porque nós temos que ir. Se a gente não for, o que nós estamos fazendo? Quem é pai e mãe aqui, se o filho não te atende, o que você pensa sobre ele? Ele está em falha com você? Com a tua palavra? Com a tua ordem? Jesus está aí dizendo para você, ide por todo o mundo. Amém? Outra coisa, as coisas se afunilam, porque o inferno é real. E a palavra do Senhor diz que aquele que não tenha Jesus tem um destino traçado.
E isso, quando você olha as pessoas que não têm Jesus, tem que entrar no teu coração, que aquela pessoa tem um destino que não é o mesmo que o seu. Então, todas as vezes que você tiver essa oportunidade de falar de Jesus, do amor dele, fale. Perca esse medo. Fale. É Jesus que vai garantir a tua palavra. É Jesus, é o Espírito Santo que vai mudar a vida dessa pessoa através daquilo que você falou, mas você precisa falar. Amém? Amém. Porque o inferno é real. Abre Mateus 13, 47 a 51. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E depois, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é real, irmãos. Se é uma das condições, né, que eu falei que eu fiz essa pesquisa, em todos os lugares que fala por que nós temos que evangelizar, né? Isso aqui aparecia em todas. E se você precisar, tem não sei quantos textos bíblicos que vão falar sobre isso na palavra do Senhor. Sobre o inferno. A outra condição é porque nós somos instrumentos de Deus para isso. Abre 2 Coríntios 5, 17 até o 21. A palavra diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Dá para entender que nós somos os instrumentos de Deus, que Ele nos colocou a palavra de reconciliação entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Continuando. A próxima razão porque nós temos que evangelizar é que o amanhã não é garantido. Né? Quem nos garante o amanhã? A palavra do Senhor lá em Tiago 4,14, pode colocar Tiago 4,14. Só um minutinho, por favor.
É que eu tinha que ter dado continuidade lá em Coríntios, né? Pode voltar lá em Coríntios. Dezessete, deve ser o 20. 5:17 é o... Aí. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, quando a gente fala que nós somos essas pessoas responsáveis por falar de Jesus, a própria palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? Somos embaixadores de Cristo. Todos nós aqui sabemos o que é embaixador, né? Embaixador é aquele que fala, né? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em qualquer nação do mundo, é aquele que representa aquela nação dentro daquele, representa o Brasil dentro daquela nação, né? Então nós representamos a Cristo no meio de qualquer lugar em que nós estivermos. Amém? Em Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós não somos o dono do amanhã. A nossa vida, nós temos ela hoje. Essa semana, acho que foi segunda-feira, não, semana passada, segunda-feira passada, a minha esposa recebeu uma ligação que um amigo meu tinha falecido, né? Ele morava numa cidade lá de Goiás, era daqui de Votuporanga, nós fomos amigos desde o primeiro ano de grupo, né? Éramos amigos há mais de 55 anos, amigos mesmo, moramos juntos em São José do Rio Preto, quando fiz cursinho lá, e de repente eu recebo aquela... E eu nunca falei de Jesus para ele. Foi a primeira coisa que veio no meu coração. Você nunca falou de Jesus para o Francisco, você sempre foi amigo dele, né? No dia do aniversário da minha mãe, ele mandou uma mensagem, que foi a última conversa que nós tivemos, né? Ele mandou uma mensagem: hoje é aniversário da tua mãe, dia 6 de outubro. E já fazem 55 anos que nós somos amigos. Eu falei: nossa, muito obrigado pela lembrança. Que amigo, hein? Eu não sei a vida dele como era lá, nessa cidade. Ele morava sozinho. Ele saiu daqui de Votuporanga, foi morar lá nessa cidade de Goiás sozinho. Já fazia, com certeza, uns 20 anos que ele estava lá. A gente sempre teve contato, mas eu nunca falei de Jesus para ele. Eu não sei, né, os caminhos que ele tomou lá, mas se fosse depender de mim, né, é um momento de muita tristeza. Bom, agora, a última coisa que eu queria falar, que essa veio no meu coração, é que nós temos que falar de Jesus para as pessoas, sermos o mensageiro das boas novas, porque nós amamos a Deus e ao próximo. Só que quando eu falei isso, quando eu pensei isso,
a primeira coisa que me veio na mente foi aquilo que está lá escrito em Apocalipse 2. Se não me engano, é Apocalipse 2:1, que eu gostaria que fosse colocado. A palavra do Senhor, não precisa abrir, pode colocar Apocalipse. Lá em Marcos, por exemplo, 12:30, fala que nós temos que amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E aí quando você vê Deus, aliás, Jesus escrevendo através de João, a carta ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 2. Eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Para aí. O que vocês acham que foi falado até agora? Coisas boas ou más dessa igreja? Hã? Boas, né? Deus está falando, olha, vocês são bons, porque tudo que envolve o meu reino, o trabalho pelo meu reino, né? O zelo pelo meu reino, vocês, são ótimos. Estou feliz por isso. Só que quando ele fala esse próximo versículo, 2:4, é que é o nosso grande problema, pelo menos o meu grande problema que eu vi hoje. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Querido, eu quero te falar desse primeiro amor. Eu não sei quanto tempo você tem aqui na igreja. Como eu disse no começo do culto, eu tenho 30 anos, né? Estamos completando 30 anos de igreja. E quando eu li essa palavra hoje, e falando sobre o primeiro amor, eu tenho plena convicção no meu coração que eu estou na igreja de Éfeso. Eu, não vocês. Eu não sei se tem alguém aqui que talvez esteja na mesma condição. Eu não sei como está o seu primeiro amor. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós éramos desesperados por Jesus. Nós éramos desesperados pelas pessoas. Eu olhava os meus familiares e doía no meu coração eu olhar para eles e falar, quando será que eles vão conhecer Jesus? Por isso que naquele tempo eu tinha coragem de convidar as pessoas para irem no culto, que hoje eu não tenho. Eu tinha coragem porque eu olhava para eles e falava assim, nossa, ele precisa conhecer. Ele precisa saber isso que eu sei hoje. E aí eu ia, eu falava. Porque ardia no meu coração. Eu amava Jesus de uma maneira diferente que eu amo hoje.
Talvez tudo que eu faça hoje são aqueles 2 ou 3 primeiros versículos, de estar na igreja, de fazer a obra, pertencer a grupos, a ministérios como Gideões, vamos distribuir a palavra. O que a igreja precisa, que eu posso fazer, eu faço. Só que esse amor por essas almas que ainda não conhecem a Jesus não é o mesmo. E isso me convenceu de que não é o mesmo, porque eu não vejo Deus com o mesmo amor que eu via antes. Isso me entristeceu muito. Eu tinha ficado muito feliz no culto de domingo. Realmente, por que eu fiquei muito feliz? Por causa daquela palavra que o pastor falou, você só precisa falar de Jesus. Você não precisa convencer. E ultimamente, há vários anos, eu estou achando que eu tenho que convencer as pessoas a conhecerem a Jesus. Eu vou falar, mas eu tenho que convencer. Era esse o meu pensamento. Então eu fiquei muito feliz no culto. Realmente, Senhor, eu sabia disso e parece que eu esqueci. Eu vou continuar falando, agora eu vou falar. E eu tinha tomado essa decisão. E aí, quando o pastor Marcos pediu para trazer a palavra hoje, eu comecei a procurar algo e me encontrei nessa palavra, em relação a mim. Como eu disse, eu não sei quanto tempo que você está na igreja, o como você está, mas eu preciso repensar em relação a mim. Eu preciso voltar nesse primeiro amor. E aqui é bem nítido a maneira que ele está falando, que essa igreja, esse Salvador aqui, participa de tudo, quer fazer de tudo para agradar a Deus. Ele não está falando, vocês perderam o amor por mim. Não está falando isso. Mas ele está falando muito bem falado que nós perdemos o nosso primeiro amor. Que esse amor era diferente do que eu amo hoje. E aí ele fala, pode colocar outra vez, 2:4, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti. Se Deus tem alguma coisa contra você, é porque você está errado. E se nós estamos errados, é porque nós estamos pecando. Próximo. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Então, se nós não tivermos esse primeiro amor, irmãos, nós estamos caídos e temos que nos arrepender. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E essa palavra falou profundamente comigo. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Se eu não voltar a esse primeiro amor, como que eu vou estar anunciando o Jesus que eu sirvo? Não é? Com qual garantia, qual convicção que eu vou falar para as pessoas, ou alguma coisa profunda de dentro de mim que eu encontrei a salvação. Então, como eu disse, isso daí falou profundamente no meu coração e como
Isso daí está escrito, né, em uma carta para uma igreja. Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas pode haver pessoas aqui, né, que deixaram, que não estão vivendo mais esse primeiro amor. E se existir alguém, de maneira nenhuma quero convidar ninguém aqui à frente. Eu quero que você esteja aí analisando a tua vida, né? Analisando, porque se tiver acontecendo isso, assim como comigo está, nós temos que nos arrepender. É o que a palavra está falando, nós temos que nos arrepender. Amém? Se nós queremos essas pessoas, né? Tenho certeza que se eu falar essas pessoas para você, com certeza muitas pessoas vão passar aí no teu coração. Talvez seus pais, filhos, parentes, amigos, patrão. Tem muita gente ao nosso redor. Tem muita gente que não conhece Jesus ainda. E o Senhor está esperando uma atitude tua, mas uma atitude convicta, né? Daquilo que sair da tua boca, né? Vai tocar o coração dessa pessoa e aí o Espírito Santo vai começar a fazer a obra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar com os irmãos. Paizinho do céu querido, em nome de Jesus eu quero nesse momento, Senhor, por essa palavra que o Senhor disse a uma determinada igreja. Eu sei que existem muitas igrejas, mas o Senhor resumiu tudo aquilo que o Senhor tem para falar para as igrejas em 7 igrejas. E hoje, Senhor, eu me sinto, o Senhor falando comigo assim como o Senhor disse na igreja de Éfeso, que eu tenho que voltar ao primeiro amor, Pai. E se há alguns irmãos aqui que possam estar na mesma condição, eu quero que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, que o Senhor esteja nos mostrando o caminho, em cada detalhe da nossa vida, em cada momento da nossa vida, em cada instante, Senhor, em cada palavra, em cada gesto, em cada situação, que o Senhor mostre, Pai, o caminho do que é esse primeiro amor. Eu tenho certeza que nós nos lembramos do primeiro amor que nós já vivemos por Ti. Nós com certeza nos lembramos, Senhor, quantas coisas nós fizemos, quantos momentos de aflição e de alegria que nós vivemos, porque nós vivíamos o primeiro amor. Então eu quero te pedir, Senhor, que traga de volta isso, eu não sei como, né, mas que o Espírito Santo possa falar no nosso coração em todas essas situações, e que nós possamos voltar a viver essa alegria, Pai, desse primeiro amor. Eu sei que junto com a alegria vem momentos de aflição, porque nós olhamos para as pessoas de uma maneira diferente, e essa maneira diferente faz com que venha agonia no nosso coração, porque nós queremos que elas se salvem também, mas eu tenho certeza que essa agonia, que essa tristeza, né, ela é para o bem, né, é para a vida eterna para essas pessoas. Então nós queremos viver novamente esse primeiro amor. E as pessoas que estão vivendo esse primeiro amor, ó Pai, faça com que elas nunca percam esse primeiro amor. Que elas possam viver eternamente, né? Essa vida terrena que logo se acaba, mas que elas possam viver eternamente esse primeiro amor. É isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço por essa palavra na minha vida, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa,
Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor Marcos, ok. Que você tenha um ótimo fim de noite, uma semana abençoada até domingo, em nome de Jesus. Amém? Amém.